paz do Senhor, meus queridos, estamos mais uma vez no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Estamos aqui com mais uma das nossas lições do trimestre de 2020. Segundo trimestre de 2020, estaremos assim aprendendo hoje sobre a lição de número 2 da nosso segundo trimestre das lições bíblicas. Temos o título das nossas lições desse trimestre, que é a Igreja Eleita. Estamos falando sobre a Igreja Eleita do Senhor, redimido pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Estaremos aprendendo a lição de número 2 nesta oportunidade, que o título da lição é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Espirituais em Cristo. A lição de número 2, ela vai ser ensinada dia 12 de abril de 2020. Então temos a oportunidade de estarmos aprendendo as Sagradas Escrituras. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aí dá o seu joinha, inscreva no nosso canal, compartilhe para que Deus possa assim estar tocando em corações e que essas lições venham alcançar os objetivos, que é toda criatura, conforme a palavra de Deus, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Amados e queridos irmãos, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Então, a verdade prática fala: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, Deus nos elegeu em Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, nossa lição de hoje, temos aqui 3 pontos, mas nós estaremos dividindo cada lição dessa em um ponto. Estaremos aqui estudando hoje apenas sobre o primeiro ponto da nossa lição, que é uma nova posição em Cristo, que ela se divide em 3 pontos, que é a doxologia e também as bênçãos espirituais e também uma nova condição. Então estaremos dividindo esse primeiro tópico nessas 3 lições, estaremos assim instruindo conforme Deus assim nos concedeu. Aleluia. A introdução fala assim: amados, nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, desde a eternidade aos seus escolhidos, desde a eternidade. Aprove a Deus executar o plano de restauração e reconciliação da humanidade caída. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, aqui é a introdução da nossa lição de hoje. Temos o primeiro ponto, para não perdermos muito tempo, a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas por a sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo privilégio da salvação. Então, é muito interessante quando nós observamos a palavra de Deus. Então, aqui o texto nos diz: no passado estávamos perdidos em pecados, condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, todos nós temos salvação apenas em Cristo, quando aceitamos o projeto divino ou o projeto da salvação em Cristo Jesus. A questão muitas das vezes nós queremos a salvação, mas não queremos a Cristo, não queremos seguir a Cristo
obedecer às suas ordenanças, obedecer à sua palavra. Todo mundo quer o privilégio da salvação, todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer ir morar no céu, mas nem todo mundo quer aceitar ali a Cristo e seguir as suas ordenanças, seguir a sua palavra. Isso aqui é importante, porque para se obter o presente divino, que é a salvação, nós precisamos também seguir a Cristo, aceitar o projeto de Cristo, aceitar a morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Quando a Bíblia e a lição vai nos falar que antes nós andávamos mortos em pecados e ofensas, mas a Bíblia também vai nos dizer que depois que Cristo morreu, que nós aceitamos a Cristo, Ele nos vivificou, ou seja, Ele nos deu vida em si mesmo. Então, quando aceitamos a Cristo, passamos a ter vida dentro de nós, vida espiritual. Não apenas a vida carnal, a vida física, mas a vida espiritual, que é essa que Deus quer para nossas vidas. Então, doxologia é o primeiro ponto aqui da nossa divisão de hoje, que é a nova posição em Cristo, doxologia, expor o versículo de abertura da epístola da epístola aos Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência que caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa, Efésios capítulo 1 e verso 3, diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Que maravilha, que palavra poderosa. Então, a doxologia. Então, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, onde bendito significa digno de louvor. O que significa bendito? Quer dizer, digno de louvor. Então, quem é bendito? Então, somente o Senhor é bendito, somente o Senhor é digno de louvor. Então, seu significado já nos assim apresenta a quem deve ser a adoração, ao louvor, a honra e a glória. É por isso que o próprio Deus diz na sua palavra, a glória é minha e a outrem não dou, não darei, não dou. Então é uma palavra poderosa para as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo começa, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, Jesus Cristo. Onde bendito significa digno de louvor. Aqui fala, nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão. Para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória. Então, nós vemos aqui a repetição, onde nos diz aqui o qual o penhor da herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. E para louvor da sua glória. Então ele repete duas vezes aqui, nos mostrando que é um poema teológico mostrando a glória que deve ser dada ao Senhor. Então o apóstolo Paulo ele leva a igreja de Éfeso ou a igreja dos Efésios a adorar a Deus, a tributar honra somente a Ele. Mas por que o apóstolo Paulo faz isto? Porque Paulo era conhecedor daqueles que ele estavam ali liderando, daqueles que ele estava ensinando, porque havia ali pessoas gregas, pessoas que viviam numa idolatria, que servia a deus Atena, que servia a outros deuses pagãos, que vinha ali aprendendo, que desde criança aprenderam ali sobre os deuses que as estrelas mostram, como muitos ali nós podemos observar, como os cavaleiros do Zodíaco, tem ali aquela linhagem ali da Grécia, dos deuses de Hades e entre outros
Atenas, entre outros deuses também, Zeus. E aí nós vemos ali que a adoração, Paulo vai ensinar que a adoração é somente a Deus. Só Ele é digno de louvor. Mas quem é Deus? Deus é subsistente em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se adora a Deus, se adora ao Espírito Santo, se adora ao Senhor Jesus. Então, é uma só pessoa, é o mesmo Deus. Mas alguns adoram a Jesus, alguns adoram ao Espírito Santo, alguns adoram a Deus, mas está adorando o mesmo Deus, digno de louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, é a doxologia que nós aprendemos aqui nesta oportunidade de Deus Pai, de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade. Então, é isso que a lição aqui nos fala no primeiro ponto, sobre a doxologia, acerca também da Trindade. É claro que talvez você não compreenda o que é a Trindade. A Trindade, ela é composta de três pessoas em uma só, subsistente em uma só. Então, ou seja, é um só Deus subsistente em três pessoas. Um só Deus subsistente em três pessoas: ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que se explica isso? É muito simples. Se você observar uma comparação para nós entendermos sobre Deus, é a água. A água é algo interessante, é um dos símbolos que mais representa-se a Deus. Sabe por quê? Porque a água, se você pegar ela no estado líquido, ela é água. Se você pegar ela no estado gasoso, que é o cubo de gelo, ela continua água da mesma forma. Se ela evaporar, continua sendo água da mesma forma. Assim é Deus. É um só Deus subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito, mas continua o mesmo Deus, assim como as três formas da água continua sendo o mesmo água. Então, isso é das formas que nós podemos aprender sobre Deus. Continua mesmo sendo água. Ela evaporou, continua sendo água. Ela virou cubo de gelo, continua sendo água congelada. Ela está em estado líquido, é água da mesma forma. Então, é uma das formas que nós aprendemos sobre a Trindade, que pode se representar e mostrar como é, na realidade, o nosso Deus. Segundo, meus queridos irmãos, na nova posição em Cristo, temos também o segundo ponto: as bênçãos espirituais. Vamos ver, as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. As bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Fala-se tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. É uma das bênçãos espirituais. Então, Deus nos elegeu para ser santo em Cristo Jesus. Não quer dizer que Deus nos fez um robô já preparado para fazer tudo da forma que Deus programou para ser santo. Não. Deus nos fez homem e mulher. Deus fez homem, Deus fez mulher. Então, cada um vai dar conta das suas atitudes, da sua forma de viver. Então, Deus nos fez dessa forma, com livre-arbítrio, melhor dizendo. Então, você escolhe o bem ou o mal, você escolhe a vida ou a morte. Jesus nos mostra isso na sua palavra. Então, é você que vai escolher. Então, aí nos ensina que Deus nos elegeu. Aqui nos diz que Deus nos elegeu para sermos santos. Efésios capítulo 1, do verso ao 4. Então, do verso 4 do capítulo 1 de Efésios. Então, Deus nos elegeu para ser santo. Então, Deus nos elegeu para ser santo em Cristo. Agora, só vai ser santo em Cristo aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que querem seguir o projeto de Cristo, o que a palavra ensina. Então, a palavra é o manual do cristão. Então, se o cristão quiser ser santo, ele tem que seguir o manual, ele tem que seguir a palavra. Se rasgarmos a Bíblia, rasgarmos a palavra, não tem possibilidade da pessoa se tornar santo, se mostrar santo, viver em santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém pode ver a face de Deus. Então, é impossível se ver a Deus se não se santificar, se não se separar para Deus. Outra bênção
em Cristo, as bênçãos espirituais que nós observamos também Deus nos elegeu para sermos santos também, predestinou-nos para sermos filhos, predestinou para sermos filhos, em Efésios capítulo 1, verso 5. Então, Deus nos predestinou para ser filho dele. Então, filhos por quê? Por adoção. Filhos por adoção em Cristo. Ou seja, aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a Bíblia nos diz que se torna filho de Deus. Então, se torna filhos. Por que se torna filhos? Porque não éramos filhos. Nós éramos criaturas, fomos criados por Deus. Quando Deus nos formou do pó da terra, então Ele nos fez criatura apenas. Então, nós somos criaturas. Mas quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, ou seja, nós somos agora, passamos a ser filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Então é isso que nos mostra a palavra de Deus. Então passamos também a ter ali o privilégio de nos tornar filhos de Deus. São bênçãos espirituais que estamos falando. Outra bênção que a Bíblia vai nos mostrar, nos fez agradáveis para si. Ou seja, Deus nos fez agradáveis para si. Então, quando aceitamos Jesus, nós passamos a ter também as bênçãos espirituais que o Senhor nos promete. Passamos a ser agradáveis, ou seja, agradáveis de se conviver, agradáveis de se viver, ou seja, passamos a ser pessoas diferentes, pessoas que agradam as pessoas, ou seja, pessoas que não trazem ali nenhum desagrado a ninguém, pessoas que são agradáveis, também faz parte das bênçãos espirituais que a Bíblia vai nos mostrar. Também, outra bênção, remiu-nos por meio do seu sangue, ou por meio do sangue de Cristo. Então, fomos redimidos pelo sangue de Cristo, ou seja, fomos redimidos, o Senhor nos remiu. Estávamos em um estado de calamidade, um estado perdido, e o Senhor nos remiu. O que é nos remir? O Senhor nos comprou. Aleluia. Então o Senhor nos comprou com o quê? O seu precioso sangue. Então foi caro o preço que o Senhor nos remiu. Próxima bênção, acolheu-nos por sua vontade redentora. Ou seja, o Senhor também acolheu-nos. Quando aceitamos a Cristo, recebemos a bênção. Então o Senhor nos acolhe. O Senhor nos recebe como filhos. Então ele nos acolhe aqui, ele nos acolhe, conforme nos diz aqui, por sua vontade redentora. Então o Senhor nos acolheu. Outra bênção, revelou-nos a palavra da verdade. Então passamos também a ter a revelação da verdade, da palavra de Deus. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia vai nos dizer lá em João 17, se não me engane. Também a Bíblia vai nos dizer lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conheceis a Cristo e Cristo vos libertará. Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Então Jesus é a palavra. Então nós vemos aí mais uma bênção que nós recebemos em Cristo. Outra bênção, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Então, quando aceitamos a Cristo, somos selados com o Espírito da promessa. O que é o selo do Espírito? É a marca de Cristo em nossa vida. Ou seja, quando temos a marca, então quer dizer que temos um dono. Ou seja, quer dizer que no dia do arrebatamento, essa marca vai fazer com que nós temos ali a experiência de ser arrebatado ao encontro do nosso dono, do nosso noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, é esse selo, que é o Espírito da promessa, que nos levará aos céus. Nós iremos perder, ou seja, perder o peso humano, o peso material, e iremos subir aos céus. A gravidade não vai impedir-nos de chegar até o grande rei que está nos céus. Então, esse é o propósito do selo do Espírito Santo, que é a marca da promessa, que um dia o Senhor nos levar
para junto dele próprio. Então, mais uma ainda garantiu a validade da promessa, ou seja, garantiu a validade da promessa. Então, enquanto tiver a marca, haverá a validade da promessa, ou seja, enquanto tivermos a marca de Cristo dentro de nós, em nossas vidas, temos a garantia de um dia ir morar com Deus. Tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção do Filho que realizou e do Espírito Santo que a garante. Então, Jesus realizou a obra da salvação, mas quem vai garantir é ali a participação nossa lá no reino dos céus, é o Espírito Santo, que é ele que nos levará. Então, o Filho preparou e ali a bênção, preparou a salvação, e o Espírito Santo vai nos levar ali à consumação, ou seja, a salvação ou ao reino dos céus. Terceira e última, amados e queridos, a nova condição. A última, terceira e última, para nós já encerrarmos esse ponto, é a nova condição. Nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Aqui nos fala lá em 2 Coríntios 5,17. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5,17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passou e eis que tudo se faz novo. Então, a quem está em Cristo. Então, só quem está em Cristo que irá participar dessas bênçãos eternas que estão preparadas para nós. Então, é algo interessante. Então, quem está em Cristo é a nova condição, ou seja, quando estamos na condição pecadora, sem nenhum pagamento pelos nossos pecados, nós não teríamos direito jamais a essas bênçãos. Mas como Cristo pagou o preço por nós e aceitamos o preço dele na cruz do Calvário, aceitamos pela fé, crendo em Cristo, aceitando ele como único e suficiente Salvador, então passamos agora a participar das bênçãos de Cristo em nossas vidas e também passamos a ter uma nova condição, ou seja, um novo rumo. Passamos a mudar de direção. Antes andávamos com o passo largo para o inferno, hoje já andamos seguindo o caminho dos céus. Então é diferente. Então mudamos a condição. Então, graças a Deus por isso, que Deus em Cristo vos abençoe. E aqui foi mais uma lição, mais uma parte da nossa primeira lição, a lição de número 2. Fique na paz do Senhor e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.